E nós vamos começar, então. E quando a Rê me mandou a mensagem hoje à tarde, assim que ela mandou, o Espírito Santo trouxe ao meu coração Efésios 5, porque ele já tinha falado comigo em Efésios 5 hoje. E mexeu demais comigo, como diz uma minha, abalou meu psicológico, porque eu fiz uma oração de manhã e ele me mandou ler Efésios 5. E a resposta, né, em que eu tinha orado estava lá. Efésios 5, ele fala de vivendo no amor de Deus, ele fala de vivendo na luz de Deus, e ele fala de vivendo na sabedoria de Deus. E ele fala do casamento, do marido, mas essa parte eu não vou entrar, tá? Não me foi falado nada sobre isso, só que o que eu tinha que falar era sobre essas partes. Aí eu vou ler a parte que fala vivendo no amor de Deus, que foi onde ele mais tocou meu coração agora, hoje de manhã. Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus em tudo que fizerem, pois então vocês representarão seu Pai como seus filhos e filhas amados. E continue a caminhar rendido no amor extravagante de Cristo, pois ele entregou sua vida em sacrifício por nós. Seu grande amor por nós era agradável a Deus, como um aroma de adoração, uma doce fragrância curadora. E não tenha nada a ver com imoralidade sexual, luxúria ou ganância, pois vocês são seus santos e que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer forma. Guarde sua fala, abandone obscenidades e insultos inúteis. Essas são palavras sem sentido que trazem desgraça e são desnecessárias. Em vez disso, deixe que a adoração encha seu coração e transborde em suas palavras. Pois já ficou claro para você que o reino de Deus não pode ser acessado por ninguém, que seja culpado de pecado sexual ou que seja impuro ou ganancioso, pois a ganância é a essência da idolatria. Como eles poderiam esperar ter uma herança no reino de Deus enquanto faziam essas coisas? Essa é a parte do amor. E agora, eu deveria ter feito isso antes, mas eu esqueci, nós vamos orar e dizer ao Senhor que essa palavra nos seja revelada em nosso coração, para que nós venhamos compreender isso aqui como ensinamento, né, do Espírito Santo. Então, vamos falar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, para aprender mais de ti. E nós te pedimos, Pai, revelação da tua palavra, Pai. E te pedimos também sabedoria para conduzir a nossa vida aqui na terra, Pai. Nós queremos te pedir a sabedoria que vem do alto para a nossa vida. E que toda a sua palavra nos seja revelada, Pai, à medida que nós venhamos a precisar dela. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor já preparou isso tudo para nós, em nome de Jesus. Amém. Aí, o que eu quero falar dessa primeira parte do Vivendo no Amor de Deus? Ele começa, gente, para a gente ser imitador de Deus. Porque a gente ser imitador de Deus, nós vamos representar o nosso Pai. Nós vamos ser reconhecidos como filhos e filhas pelas pessoas. Então, se eu não estou sendo reconhecida como filha de Deus, como filho de Deus, é porque eu não estou sendo imitador dele. Começa por aí. Né? Quem anda em amor, o amor de Deus é imitador de Deus. Aí ele vai falando que para a gente se render ao amor extravagante de Cristo. Gente, o amor de Cristo é um negócio que não tem como a gente explicar. Ele simplesmente foi para a cruz em nosso lugar. É uma coisa que mexe muito comigo, a cruz, ela mexe muito comigo, porque é um amor que é inexplicável, que é imensurável. E aqui fala, é extravagante amor de Cristo, né? Aí depois vai para essa parte de a gente não ter nada a ver com moralidades sexuais, nem com luxúria, nem com ganância.
filho de Deus não está ligado a essas coisas. Não se importa com isso. Isso não faz parte de uma vida de filho de Deus. E aí ele pega e fala que se você não estiver envolvido nisso, ninguém vai poder acusar a gente. Aí você começa a ver que se uma pessoa está sendo acusada, provavelmente ela está envolvida em alguma dessas coisas. E é claro que a gente não sabe. Mas se uma pessoa está sendo acusada, ela está envolvida de alguma forma. Né? Depois nós vamos entender sobre a luz da palavra, porque nesse capítulo fala sobre isso. E aí ele fala assim, guarde sua fala. Foi aí que o Senhor falou comigo, porque eu tinha orado pedindo ao Senhor para cuidar da minha, para me ensinar, para polir a minha fala, para que eu falasse só o que é do Senhor, para que eu tivesse cuidado de expressar somente o que for do céu. Eu não quero ser diferente de Jesus, eu não quero ser diferente de Deus, eu não quero falar coisas que sejam diferentes. Então, eu orei, e na hora que eu orei, que eu fui ler, eu vi isso aqui em Efésios. Gente, eu não sabia que Efésios tinha isso. Eu sabia lá de Isaías, mas Efésios eu não sabia. Eu tô assim, meu Deus, isso foi escrito agora, não tem lógica. Porque quantas vezes eu já li Efésios 5, e aí o Senhor trouxe esse discernimento nessa revelação, de cuidado com a fala. O que a gente tem falado? E a gente tem que entender que a palavra, ela cria. Deus criou tudo falando. Então, tudo que eu falo, eu estou criando o meu futuro. Tudo que eu falo agora, eu estou criando o meu futuro. Ontem eu vi um vídeo, eu não consegui salvar porque foi rápido e ele passou no meu feed. Ontem eu estava focada em outras coisas. O cara falou assim que todo dia ele aciona o dia dele. Ele acorda e declarando, mandando, ele usou a palavra assim, eu não vi tudo, mas eu vi que ele falou universo. E ele fala como que vai ser o dia dele, porque aí ele ativa a mente consciente e a mente subconsciente dele para que aquelas coisas que ele falou aconteçam no decorrer do dia dele. É a mentalização que o povo faz, a gente está cansado de ouvir isso. Mas ele falou de uma forma que deu uma revelação em mim, dentro de mim. Como que você vai querer o seu dia? É na sua fala. Não é só o dia de hoje, é o meu futuro. Como que eu vou fazer? Eu vou falar ele agora. Então, por isso essa questão de guarde sua fala. Aí a gente tem que abandonar qualquer coisa ligada à obscenidade, qualquer insulto inútil. Olha só, essas são palavras sem sentido que trazem desgraça e são desnecessárias. Então, dependendo do que a gente está falando, a gente está trazendo desgraça para a nossa vida. Gente, ontem uma amiga minha dos Estados Unidos me ligou, a Mari, a gente foi conversando mais de uma hora, e ela falando da revelação que ela teve, de umas coisas que eu falei para ela. E ela contou um caso de um pessoal, de uns amigos dela, que estão colhendo uma coisa muito ruim lá, mas por quê? Porque eles tiveram atitudes que não condiziam, não eram para eles fazerem aquilo, eles foram lá e fizeram. Aí foram até ela, pedir ela para orar. Eu falei assim, amiga, eu orei, ministrei para eles uma palavra, mas eu não estou com dó, não. Porque eles só estão colhendo. Hoje eu entendo a colheita. Então, a gente tem que começar a entender o seguinte, se a pessoa está passando por aquilo, é simplesmente uma colheita. Do que ela falou, do que ela fez. Sabe? Então, e aqui, olha, Efésios deixa claro, aí ele fala, em vez de você ficar falando coisas que não deve, se envolvendo em assuntos que não deve, em vez disso, deixe que a adoração encha o seu coração e transborde em suas palavras. Gente, que é a coisa mais gostosa de você ficar conversando com uma pessoa e a pessoa está falando palavras positivas, falando de Jesus, falando as maravilhas do Senhor, sabe? E cantando, louvando essa reunião. Isso agrada o coração de Deus. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que se envolver e falar coisas que são contrárias à palavra que Deus não falaria. Mas a gente precisa estar à luz de Deus, na presença dele, na intimidade com ele, para saber o que ele fala ou não. A gente tem que conhecer a palavra. Eu tenho necessidade, hoje é necessidade de ler a Bíblia todos os dias.
Alguma coisa da Bíblia eu preciso ler todos os dias. Virou necessidade. Porque toda vez que eu leio, bum, tem uma revelação, tem um negócio lá que eu não tinha lido. Claro que eu li, mas não tinha sido revelado naquela época. Aí, eu quero ir lá agora, eu vou ler sobre vivendo à luz de Deus. Essa parte aqui, como um todo, é muito importante, porque a gente precisa aprender a colocar tudo que nos é falado à luz da palavra, à luz de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai falar, não, isso não é assim, sai fora disso, não se envolva com isso. É só você colocar a luz dele, que ele vai te clarear. Quer ver? Vamos ver. Efésios 5:6. Não se deixe enganar por aqueles que falam suas palavras vazias e ensinamentos enganosos, dizendo o contrário. É isso que traz a ira de Deus sobre os rebeldes. Não os ouça nem viva como eles. Uma vez sua vida estava cheia da escuridão do pecado, mas agora você tem a própria luz de nosso Senhor brilhando através de você por causa da sua união com Ele. Sua missão é viver como criança inundada com sua luz revelação. E os frutos sobrenaturais da sua luz serão vistos em você. Bondade, retidão e verdade. Então você aprenderá a escolher o que é belo para nosso Senhor. E nem mesmo se associe com os servos das trevas, porque eles não têm fruto neles. Em vez disso, revele a verdade a eles. As mesmas coisas que eles fazem em segredo são vis e imundas demais para serem mencionadas. O que quer que a luz da revelação exponha, ela também corrigirá. E tudo o que revela a verdade é luz para a alma. É por isso que a Escritura diz: levanta-te, dorminhoco, levanta-te dentre os mortos, e ungido brilhará sua luz em você. Gente, na hora que eu li isso aqui, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu deixei de colocar o que eu ouvi à luz da palavra? Eu poderia ter evitado muito sofrimento se eu tivesse levado à luz da palavra. Porque o Espírito Santo ele ia mostrar. Aqui no final ele deixa claro que tudo que é exposto, tudo que a revelação expõe, ela vai corrigir. Então, se chega para você uma mensagem que é contrária à nova aliança, que é contrária à palavra de Deus, e você expõe ela a revelação da palavra, o Senhor vai corrigir aquilo ali, porque ele não vai entrar no seu coração mais, acabou. E a gente esquece de fazer isso. Ai, porque fulano é profeta de Deus. Eu não estou julgando os profetas, não, tá? Eu falo é porque é a expressão que o povo usa aqui. Não é nada contra, Deus me livre, deixa o povo. Ai, que é um homem de Deus, que é um que é o pastor, que é isso, que é aquilo. Não, mas coloca a luz da palavra, duvide. Porque eu tenho visto pessoas morrendo espiritualmente, largando Jesus por causa disso. Por quê? Mas por quê? A pessoa não expôs a luz da palavra. Busca a revelação do Senhor. É só você mostrar para o Senhor, Senhor, me foi falado isso. Isso é do Senhor? É para mim? E falar com ele, esperar, né, gente? Ele vai responder, porque eu tenho ouvido muita gente falar assim, mas eu já orei, já falei com Jesus, já falei com Deus. Eu tô assim, tá, você falou com Deus, e o que Deus te falou? Porque eu posso falar qualquer coisa com Deus, aliás, eu devo. Mas e aí? E o que ele falou comigo a respeito desse assunto? O que me interessa é o que ele falou comigo. O que ele me revelou sobre esse assunto? Sobre seja o que for o caso, né? Então, eu fiquei muito impactada com isso, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve, para a gente poder, como que eu falo? Não ser pego no engano, né? Aí, gente, olha, e essa parte que ele fala? E os frutos sobrenaturais da sua luz serão vistos em você. Os frutos sobrenaturais que todo mundo está procurando enlouquecidamente é bondade, retidão e verdade.
Se você se expõe à luz da palavra, à luz de Deus, à revelação, você vai ter aí, ó, como que ele fala? Os frutos sobrenaturais, que é bondade, retidão e verdade. E as pessoas vão olhar para a gente e vão ver isso em nós. Isso é muito forte. Gente, a revelação. Pensou a pessoa olhar para você sem nem te conhecer nem nada e saber que você é bondoso, que você é verdadeiro, você falar e a pessoa acreditar. Não, porque você falou, eu acredito. Mas isso é um fruto sobrenatural de quem se entrega ali, ó, vive a luz de Deus, né? Aí eu vou ler a outra parte, que é sobre a sabedoria de Deus. Portanto, tenha muito cuidado como você vive, não sendo como aqueles sem entendimento, mas viva honrosamente com verdadeira sabedoria, pois estamos vivendo em tempos maus. Aproveite ao máximo cada dia enquanto você gasta sua vida para os propósitos dele. E não viva tolamente, pois então você terá discernimento para entender completamente a vida de Deus. E não fique bêbado com vinho, que é rebelião. Em vez disso, seja cheio da plenitude do Espírito Santo, e seus corações transbordarão como uma canção alegre ao Senhor Jeová. Continuem falando uns com os outros com palavras da Escritura, cantando salmos com louvores e cânticos espontâneos dados pelo Espírito. Sempre dê graças a Deus Pai por cada pessoa que Ele traz para a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por sua reverência a Cristo, apoiem-se uns aos outros em amor. Ah, gente, isso aqui é lindo. A gente apoiar um ao outro em amor, a gente, como que ele falou aqui? Agradecer por cada pessoa que ele traz à nossa vida, porque a palavra fala que em tudo dá graças, né? Mesmo que a pessoa não veio para o nosso bem, ela veio para nos ensinar alguma coisa. Todas as pessoas vêm para nos ensinar. E como ferro afia o ferro, né? O homem afia o homem, né? A gente precisa das pessoas para que a gente seja lapidado, para que a gente aprenda, porque nós vamos viver todo mundo, eu fico pensando, nós vamos viver todo mundo no céu, no céu não, na Nova Jerusalém. Em comunidade, todo mundo junto. Então, se você não consegue conviver com a pessoa aqui na Terra, se você não consegue amá-la aqui na Terra, você não vai conseguir amar na eternidade. Não vai ter um problema aí. Alguém não vai estar lá. Alguém não vai estar na eternidade com Jesus. Desconfio eu. Porque se você não consegue amar, não consegue conviver, como assim? Porque eu tenho a certeza absoluta que Jesus convivia com todos. Ele não apoiava, ele não passava a mão na cabeça, mas ele conseguia estar no meio de todos, de circular no meio de todos. Ah lá, o Alvo está atulando o Léo lá tem 21 dias. Misericórdia, isso aí é caso de expulsão, Jesus autoriza. E deixa eu ver o que mais eu queria falar da sabedoria. A parte da sabedoria nem tem muito o que falar, gente, porque é isso aí, a sabedoria, em próprio Efésios fala para a gente orar pedindo sabedoria ao Senhor. Se você tem o Espírito Santo, olha que maravilha, ele vai te ensinar todas as coisas, inclusive como que você vai viver, para você não viver totalmente, para você não se perder em meio a um mundo de informações, a um mundo de... Tá vendo? Ele fala que nós vivemos em tempos maus. A Bíblia já nos avisa que estamos vivendo em tempos maus. Então, a gente tem que escolher ser o bem nesse mundo mau. Qual versão da Bíblia? Passion, Diana, eu estou lendo. Efésios 5 da Passion. Então, é isso que eu queria falar para nós hoje, que eu ainda estou remoendo essa palavra, né? Nós temos que aproveitar ao máximo a nossa vida enquanto nós vivemos aqui para um propósito de Deus. Isso é sabedoria, né? Viver o propósito de Deus. Quem vive em sabedoria vai buscar o propósito e vai viver o propósito de Deus aqui na Terra, né? Nós entendemos isso, sabemos que
que nós viemos aqui para um propósito. Então, com sabedoria, nós vamos viver esse propósito e aproveitar os nossos dias aqui até que ele volte. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês.